Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Anderson. Vamos resolver agora a questão 91 da prova azul do Enem de 2020, versão impressa. Essa questão ela traz pra gente uma tirinha aqui, onde lá vem o Garfield, e ele vem e se roça aqui nas pernas do seu dono, provavelmente, e depois ele sai todo oriçado aqui dizendo: odeio eletricidade estática. Abaixo a questão continua dizendo o seguinte pra gente: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Bem, o que acontece? É uma questão bem simples, mas dá para a gente relembrar aqui um pouquinho dos processos de eletrização. Vamos colocar aqui, ó. Quais são os processos de eletrização, professor? Existem vários, só que a gente estuda principalmente três. O processo de eletrização por atrito, que é o caso dessa questão. O processo de eletrização por contato, olha só. E o processo de eletrização por indução. Nesse caso, a gente tem eletrização por atrito. E vamos conversar algumas coisas aqui sobre essa eletrização por atrito. A primeira coisa que a gente tem que saber, que é bem simples, é que a eletrização por atrito ela acontece quando nós temos materiais, veja só, materiais diferentes, objetos diferentes sendo atritados. E por que isso acontece, professor? Por que tem que ser materiais diferentes? Acontece o seguinte, ó, considere que você tem aqui um cano PVC, um pedaço de cano PVC aqui, olha só, PVC. E você vai atritar, sei lá, com um pedaço aqui de seda, por exemplo, ou seja, objetos de materiais diferentes. O que acontece? Alguns objetos eles têm uma característica de roubar elétrons de outros objetos. Olha só, o objeto que rouba elétrons, ele fica com excesso de elétrons. Por exemplo, faz de conta que aqui é o PVC que vai roubar elétrons da seda. Então, como ele vai ficar com excesso de elétrons, nós dizemos que ele vai ficar com carga negativa. Claro que a gente está considerando que inicialmente esses dois objetos eles estavam neutros. E aí o PVC roubou elétrons da seda e ele vai ficar com excesso de elétrons, ou seja, com carga negativa. E a seda, por ter perdido elétrons, vai ficar com déficit de elétrons, ou seja, vai ficar com carga positiva. Daí outra coisa importante da eletrização por atrito. A eletrização por atrito, ao final da eletrização, quando você tem inicialmente objetos neutros, ao final da eletrização você vai ter que os objetos eles vão ter cargas de sinais, veja só, sinais diferentes. É importante nós notarmos que vai ser a mesma carga em módulo, mas de sinais diferentes. Por exemplo, vou dar só um número aqui fictício para a gente poder entender. Se após a eletrização esse bastão de PVC ele tiver uma carga de menos 5 microcoulombs, por exemplo, a seda ela vai ter uma carga de mais 5 microcoulombs. O que acontece? Há apenas uma transferência de elétrons de um objeto para o outro. Não há a criação de cargas aqui. Cargas não são criadas. Elas simplesmente estão passando aqui de um objeto para o outro. E você percebe que a todo momento eu falei dos elétrons se movendo de um objeto para o outro. Isso acontece porque os prótons eles não vão se mover aqui nos processos de eletrização. Por que, professor, que os prótons não vão se mover? Se a gente considerar aquele modelo planetário do átomo, veja só, onde a gente tem um núcleo aqui com prótons aqui dentro, veja só, prótons e nêutrons aqui dentro, e a gente tem elétrons girando aqui fora, como planetas girando em torno do Sol. O que acontece? Os prótons aqui dentro do núcleo, eles estão presos pela força nuclear. A força nuclear é muito maior do que a força de repulsão eletrostática próton com próton. Então ela prende os prótons aqui dentro desse núcleo, a força nuclear. E somente os elétrons, eles têm a possibilidade aqui de se moverem. Então, em todo o processo de eletrização, apenas quem se move são os elétrons. E aí, quando você tem um excesso, como nesse meu exemplo aqui, um excesso de elétrons, aquele objeto ele vai estar carregado negativamente. E quando você tem um déficit de elétrons, você vai ter aquele objeto carregado positivamente, ok? Então, só quem se move são os elétrons e não há criação de cargas. Ok, professor, pois vamos analisar aqui essa questão. Então, ele pergunta: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato? Na verdade, não. Como a gente viu, há uma troca de elétrons devido ao atrito. Ok. Então, essa daqui é errada. Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Ele está dizendo que os prótons vão se mover. Vai passar prótons dos pelos do gato para a calça da pessoa. E a gente viu que isso não é verdade. Os prótons eles estão presos ali dentro do núcleo pela força nuclear, que é bem maior do que a força eletrostática de repulsão ou qualquer outra força que visasse ali arrancá-los de dentro do núcleo, e não são eles que se movem. Nos processos de eletrização, são os elétrons que se movem. Então,
Essa letra B não pode ser a nossa resposta também. Letra C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. As cargas elas não são criadas, gente, elas apenas mudam de lugar. Então aqui não existe a criação de cargas como a gente conversou. Letra D, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Então nesse caso é exatamente como a gente conversou. A gente tem aqui, veja só, a movimentação, essa é a nossa resposta, de elétrons, que são eles que se movem nos processos de eletrização, entre as calças e os pelos aqui do gato. Essa daqui é a nossa resposta. Letra D, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Na verdade, não, né? Na verdade, o que vai acontecer quando acontece aqui a eletrização por atrito é o seguinte, considere que aqui eu tenho pelos do gato. Veja só, tenho pelos do gato. E vamos imaginar que aqui esses pelos eles estão todos carregados após o atrito, negativamente. Daí, entre eles, devido ao atrito, entre eles vai haver uma repulsão, ou seja, pelo com pelos. Pelos eles vão entre si se repelirem, porque cada um deles está com carga negativa, está com excesso de elétrons. E por isso que vai ocorrer por isso que ele vai ficar arrepiado aqui, entendeu? Então não é repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Ele está arrepiado assim devido à repulsão entre os próprios pelos entre si, porque ficaram eletrizados devido ao atrito. Aqui nessa nossa eletrização por atrito. Professor, tem outras formas de eletrização? Tem outras formas, só que a gente geralmente não estuda, a gente se prende mais esses 3 processos de eletrização aqui. Ficamos, de fato, com a nossa alternativa D como resposta, uma questão bem simples. Eu aproveitei para te explicar outras coisas, para relembrar aqui outras coisas dos processos de eletrização, mas uma questão bem simples. E finalizamos aqui mais essa questão, pessoal. Espero que tenha entendido. Grande abraço, acompanhe as outras questões e se inscreve no canal. Tchau, tchau!